Meninas, tava aqui assistindo Marcão do Povo, não sei se vocês assistem, mas aí ele tava falando de um rapaz que sofreu um acidente, bateu a cabeça, ficou incubado e deu morte cerebral. E ele, do nada, levantou e tá bem. Aí eu tava lembrando aqui do meu acidente de moto, que eu já comentei aqui com vocês, que eu cheguei com 5% de chance de sobreviver, né? Ainda não tinha minha família, tipo, era bem nova. Não tinha juízo nenhum, né? Na época. Aí eu sofri um acidente de moto. Cheguei no hospital com 5% de chance de sobreviver. Tive traumatismo craniano. Fiquei na UTI por uma semana. Fiquei com a bacia trincada. Eu fiquei 3 meses na cadeira de roda. Tive que usar até fralda para vocês terem noção do grave que foi. Fiquei inconsciente totalmente, né? E os médicos falaram assim: ah, ela tem 5% só de chance de sobreviver. E se sobreviver, vai ficar com sequela. Mas eu sempre fui assim, mesmo que às vezes eu não tinha muito juízo, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu aprendi muito sobre a Bíblia, sobre Deus. Não frequento igreja nenhuma, não tenho uma religião assim, mas eu sei os meus princípios, sei o que eu aprendi dentro da igreja quando eu frequentava. Prefiro eu, Jorge, tá fazendo nossas orações, conversando com Deus em casa, do que seguir uma religião, porque, né, cada um tem suas escolhas. A gente faz da nossa casa nosso templo. Mas, gente, eu falo assim, cara, Deus, quando ele tem um propósito na nossa vida, não pode acontecer você entrar na vida e ficar entre a vida e entre a morte. Mas se Deus tiver um plano na sua vida, pode ter certeza que, olha, e depois do meu acidente, gente, eu me recuperei assim, voltei a andar. O médico falou que se eu voltasse a andar, eu ficaria com sequela. E, gente, eu ando perfeito. Eu sou perfeita, graças a Deus. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço, que é um furo de um pino que eu coloquei no meu braço, mas tirou. O pino ficou exposto, né? Aí depois que tirou, ele ficou um buraquinho assim no braço. Tem alguma cicatriz. Esse lado direito meu, ele ficou totalmente paralisado praticamente. O braço eu não movimentava. Mas, gente, tô aqui, olha. Falou assim que eu não poderia engravidar e eu tenho a Manuele. Gente, é sobrenatural. Deus, eu sou a prova viva que Deus é perfeito em cada detalhe. Eu fiquei entre a vida e entre a morte, eu não lembro de nada, eu fiquei desacordada totalmente, assim, não lembro do meu acidente. Mas quem me viu, quem presenciou, gente, fala que a coisa tava feia. Mas assim, a minha fé e Deus tinha um propósito tão grande na minha vida que se vocês me conhecessem, se eu tivesse já começado aqui nas redes sociais antes, vocês iam falar assim: nossa, a Carol é outra pessoa. Tem amigas minhas aqui que me seguem aqui, que me conheceu lá atrás e me veem hoje, assim, eu tenho certeza que vê que, nossa, eu mudei da água pro vinho, sabe, gente? Assim, a vida me ensinou muito. Eu tive que apanhar muito da vida também para me amadurecer. Mas eu falo assim, quando o propósito é de Deus, gente, não há quem mude isso. O médico pode falar o que for, mas Deus, quando ele tem um plano na vida da pessoa, olha, é maravilhoso. Deus é tremendo. Então isso daí tocou no meu coração, aí eu vim aqui compartilhar com vocês que eu tava assistindo e lembrando, né, do que eu passei já depois do meu acidente. E assim, eu sou testemunha viva de Deus, que Deus é maravilhoso, é tremendo, e ele molda as pessoas de uma tal maneira assim que a pessoa fica irreconhecível, gente. Porque se vocês me conhecessem antes, vocês não iam acreditar quem eu sou hoje. Mas graças a Deus, Deus me moldou, Deus me deu uma nova chance, eu fiquei ali entre a vida e entre a morte. E eu sou uma nova pessoa, graças a Deus, sabe? Eu sou muito feliz pela oportunidade que Deus me deu, pela família que Deus me deu, né? Que depois que tudo mudou na minha vida, gente, é surreal a mudança que Deus deu e as promessas que Ele tinha sobre minha vida se cumprindo, sabe? Às vezes as coisas é mais difícil, assim, mas é tudo que a gente sabe lutar pra conseguir se reerguer, né? Nada é impossível. Porque eu acho assim que quando a gente tem saúde,
tem força de vontade, tem fé, tudo dá certo. Então hoje o desabafo aqui é uma história minha mesmo, da minha parte, que assim, não sei se você está passando por alguma coisa, mas pense que Deus é tremendo. Faça oração, tenha fé, independente da situação. No momento certo, Deus sabe o que faz, tá? E é isso, gente. Ai, meu coração fica aquecido de poder compartilhar isso com vocês, tá? Deus abençoe nosso dia, nossa sexta-feira. E hoje vim aqui contar um pouquinho da minha história e do que Deus fez em minha vida. Beijinhos e segue a gente aqui, hein?